Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma videoaula aí. Eu queria agradecer a vocês aí que estão acompanhando, estão aprendendo aí com estas aulas, com essas dicas, e dizer que todo conhecimento ele é bem-vindo, né? Todo mundo sabe disso. Mas se você não praticar, você nunca vai conseguir assimilar isso aí de uma forma correta, né? Então sempre aconselho as pessoas a estarem criando, a estarem adquirindo matrizes de qualidade. A gente tem vários criadores aí no CCG que tem qualidade matriz para vocês estarem começando a criação. Dizer também que muitas pessoas reclamam às vezes de matrizes de alguns criadores ser cara, mas é igual o Valdu, nosso amigo presidente do CCG, fala: caro é cavalo árabe. Por quê? Porque gupe é um peixe muito fértil. As matrizes que a gente seleciona e que a gente põe aí à disposição são peixes férteis demais. E assim, com pouco tempo a pessoa vai estar cheia de peixe bom, de qualidade. Não compensa criar, começar, vamos dizer assim, com peixe de loja, por exemplo, tirando pouquíssimas exceções aqui no país, né? Uma outra coisa assim importante para dizer para vocês é o seguinte: eu tenho falado muito nos cruzamentos, né? Na importância de vocês estarem aí sempre tirando a consanguinidade da linhagem o máximo possível. Só que vocês têm que ter um bom senso de quando fazer isso, viu, pessoal? Porque você abrir a linhagem, você tem que ter a linhagem compatível e uma linhagem muito boa. Eu já falei isso. Não adianta você querer misturar cascalho com diamante, né? Se você tem um cascalho e já existe um diamante também, joga o cascalho fora e pega o diamante. Não compensa, assim, a não ser que seja uma coisa muito, muito inédita aqui no país. Linhagens que não existam, ou mesmo genes que não existam. Por exemplo, eu tô com um gupe koi. Gupe koi é um gupe que chegou pra mim, só eu que tenho ele no Brasil. É um peixinho albino, vermelho, que tem a boca vermelha. A beleza da linhagem são as fêmeas, os machos não são tão bonitos. Então eu vou ter que trabalhar essa linhagem, vou ter que melhorar, achar compatibilidade, né? Já estou cruzando ela, assim, estou levando ela fechada, né, com os exemplares koi, e estou colocando outros peixes para já saber. A gente fala desconstruindo, né? Já estou desconstruindo a linhagem para saber de onde veio, de como que fez. É assim que eu faço, né? Uma linhagem que tem um gene diferente, eu vou cruzando ela até descobrir do que ela foi feita ou a compatibilização dela, né? A gente só de olhar já sabe mais ou menos, tá? Porque o gupe, depois que a gente conhece uma gama de linhas diferentes, de genética diferente, só de olhar para o peixe a gente já sabe de onde ele veio, né? Como é que eu identifico, assim, compatibilização da linhagem? Muitas vezes eu separo várias crias da linhagem que chegou e vejo as mutações que saíram, ou os peixes que não são iguais aos pais. Por exemplo, o mosaico vermelho sai um mosaico azul, ou o mosaico azul sai um blau. Então ali eu já matei, pela minha experiência, né? Então, assim, não existe mais, assim, vou ser sincero para vocês. Hoje em dia, eu, por exemplo, eu pego a linhagem, com pouco tempo eu já tive toda a compatibilização dela, porque eu já conheço, eu já sei mais ou menos como que ele chegou naquilo ali, né? Então o criador, quando faz um cruzamento e faz uma linhagem, um estrangeiro, e essa linhagem começa a ser vendida no mundo todo, e a gente pega o trabalho dele pronto, dificilmente vocês vão ter uma informação do criador de como foi que ele fez. Você pode ter, assim, uma noção, pessoas falam, né? Mas assim, o criador poucas vezes fala: ó, eu fiz isso aqui cruzando isso com isso, saiu isso. Muitas vezes são linhagens que só ele tem, né? Então, qual que é o papel do criador que adquiriu aquela linhagem, que não tem informação dela? Descobrir as informações da linhagem, descobrir a compatibilização, descobrir a fertilidade, né? Quando eu falo para vocês que é importante vocês abrirem a consanguinidade,
Vocês devem fazer isso quando a linhagem começar a tiver tendo problemas. Não adianta você querer com a linhagem fértil, a linhagem grande, a linhagem bonita, robusta. Você já vai querer cruzar a linhagem? Não precisa, tá? Vocês só vão fazer isso na hora que houver necessidade. Você tem que ter sempre uma carta na manga, tá? Ah, esse peixe aqui piorou muito a dorsal. Eu selecionei e assim não tá saindo com dorsal boa. Então eu vou ter que julgar uma compatibilização, uma chave com a dorsal boa, né? Então você já sabe qual que é a linhagem que ele é compatível, vai procurar na linhagem compatível ou nas linhagens compatíveis aquela característica que está faltando naquela que você tem ali. Ah, esse peixe aqui está com delta muito ruim, o macho está com delta muito torto e tal. Então você já tem ali 2 ou 3 opções de linhas compatíveis que o macho é um delta perfeito. Então é aí que você vai matar o seu problema, é ali, né? Então, assim, você vai direcionando. Eu falo que o criador é o maestro. Eu sempre falo isso. O criador é o maestro. Ele é que direciona o caminho para onde ele quer chegar. Linhagem tá com uma dorsal grande, eu quero um HD. Eu quero uma raio dorsal nessa linhagem. Muito fácil. É só usar essa aqui que já tem raio dorsal. Vamos fixar isso aqui nessa outra aqui. E assim a gente vai brincando e vai fazendo né? Ah, essa dorsal aqui, esse peixe aqui, ele é delta, eu quero que ele vire um Half Moon, né? Tem gente hoje que está muito apaixonado com Half Moon no Brasil, né? Que é uma coisa que é uma característica existente já há muito tempo. Só que os Half Moons que vinham antigamente, os peixes não tinham dorsal nenhum, eram dorsal muito pequenas. Hoje já estão vindo com megas dorsais e assim, as peitorais gigantes, peitorais coloridas, né? Não é só preta. Eu já tenho a linha lá dos Ivors, por exemplo, que eles estão vindo já com as peitorais coloridas, começando a ficar colorida e grande. Então a gente vai trabalhando. Para isso o criador ele tem que ter um bom senso, ele tem que ter ele tem que se situar, de ver como que ele tá, assim, como que essa linhagem dele tá, se tá precisando, se não tá precisando. Para isso existem as exposições, né? Você vai, leva seus peixes na exposição e ali você tem uma comparação. Você vê ali, vamos supor, eu crio full head, só full head. Aí eu vou concorrer com 2 criadores, 3 aí do CCG, muito bons em full head. Na hora que eu colocar meus peixes na exposição, eu vou ver como meus peixes estão. Se eles estão na média, se eles estão abaixo da média, se eles estão péssimos, se eles estão excelentes. Às vezes meus peixes estão excelentes, nem eu sei. Então é por isso que é importante as exposições. Vocês têm uma forma de comparar, assim como qualquer competição em qualquer coisa, né? Uma pessoa que treina natação só no clube, aí vai competir num campeonato regional, ele vai saber como é que ele vai estar. Muitas vezes ele tá achando que ele tá excelente, ele tá péssimo, ou às vezes ele acha que ele tá bom, ele tá excelente. Então assim, a competição é a única forma que você tem de se comparar e de ver como é que você está dentro de um contexto, né? E ali você tem a oportunidade também de trocar ideias e conversar com os juízes e saber por que seu peixe não foi classificado e tal, né? Porque assim, as pessoas me mandam fotos, me mandam filmes para mim avaliar os peixes. Só que a gente avalia o que a gente está enxergando ali na foto. Se a foto tiver com defeito de luminosidade, ou mesmo apresentar uma coisa que não é verdade, a gente vê aí na vida real aí vários exemplos, né? Eu vou citar aí, você entra num aplicativo aí de relacionamento, você vê as mulheres são maravilhosas, né? Aí na hora que você vai encontrar, não é aquilo tudo. Acontece com os peixes também, né? Ou ao contrário também, às vezes. No caso das mulheres nunca é o contrário, né? Porque a produção é muito grande. Mas nos peixes, muitas vezes você vê assim, criadores postando peixes maravilhosos nas fotos e tal, e na hora que você vai ver pessoalmente, o peixe é pequeno, o peixe não tem cor, o cara usou um filtro na máquina, ou ele usou um processo ali de mudança de cor na filmagem. Então assim, não dá pra você fazer uma comparação. E muitas vezes assim, você manda a foto, o peixe sai numa pose assim, que ele tá muito bem, aí eu falo, não, o peixe tá ótimo, aí na hora que vai ver, não tá. Então assim, eu sempre aconselho a vocês a estarem participando das exposições, a estarem entrando no clube, né? Eu vou entrar aqui no lado marketing pessoal. Muitas pessoas têm me procurado aí para aquisição de matrizes, pessoal.
Bem, veja bem, eu tenho aqui no meu Facebook vários filmes com as minhas matrizes hoje. Então, vocês que estão interessados e que queiram uma cotação, vamos dizer assim, eu passo para vocês aí inbox, né? Eu entrego normalmente grande parte do Brasil, exceto Norte e Nordeste por enquanto, tá? Mas eu pretendo estar sanando isso aí até o ano que vem, né? A gente tem um projeto grande aí pro ano que vem e eu espero poder estar atendendo novamente todo o país, né? Bom, com relação aí aos processos de cruzamento, né? É isso aí. Eu aconselho a vocês a não cruzarem se não houver necessidade. Se o peixe está reproduzindo bem, porque a gente tem dois caminhos, pessoal. A gente tem o caminho da seleção e o caminho da abertura de sangue, vamos dizer assim. A seleção a gente faz através do line breeding, que é um termo em inglês que quer dizer linha de sangue. Você pega o peixe e cruza lá parentes próximos, sempre buscando a perfeição dentro das características existentes na sua linhagem. A partir do momento que a sua linhagem começa a perder fertilidade, começa a perder tamanho, começa a adoecer facilmente, aí pode estar vendo a luz amarela começa a piscar, né? Já está quase que na hora mesmo de você fazer aí o famoso outcrossing. Ou outcrossing seria com linhagens compatíveis, ou aliás, inbreeding, o processo super fechado. Você cruza irmão com irmão, primo de primeiro grau com primo de primeiro grau. Isso é o inbreeding, excelente para fixar características da sua linhagem. Um exemplo, o meu HB pastel, ele tá lindo, mas sai alguns com mancha. Então tem alguns filhotes que estão sem mancha. Então seleciona aqueles filhotes sem mancha dentro da própria linha e já consigo ter a linha toda limpa, sem mancha. O processo de line breeding já é um processo que você tem várias linhas de HB pastel, você vai cruzando entre elas, né? São assim, primos mais distantes. Essa aí você consegue manter mais tempo a sua linhagem. Agora, o processo de outcrossing, que assim, existia um tabu muito grande nesse processo de outcrossing, que é o processo que eu mais falo aqui nas minhas aulas, porque eu já fui muito criticado e assim, só que hoje as pessoas estão enxergando que não existe uma forma de você criar peixes muito, muito bons sem o outcrossing. Por quê? Tanto no inbreeding quanto line breeding, se você levar a sua linha nessas duas características, vai chegar um ponto que ela vai estagnar, ela vai entrar em colapso. Mesmo você buscando exemplares com outros criadores, mas você vai ver a origem a mesma. É o que está acontecendo com os cães de raça hoje no mundo, tá? Eles estão fazendo uma pesquisa e estão vendo que os cães estão ficando doentes porque existe lá uma consanguinidade muito alta, uma variabilidade genética muito pequena para você dar o choque, né? Tanto é que eu crio cães, tem criador já 2 ou 3 vezes, já mandei cães para Europa porque os criadores da Europa não têm opções mais de criar entre eles lá, porque já está lotado de consanguinidade. Então eles buscam isso é em toda a criação. No Guppy não vai ser diferente isso, tá? Então vamos supor, você tem uma linha de Moscou que foi cruzada com Moscou a vida inteira. Vai chegar uma hora que vai estagnar. No caso do Brasil, é o maior criador de Moscou do mundo, graças ao trabalho eu fiz no início. Cruzei Moscou com 11 linhagens diferentes e consegui fechar o Moscou. Hoje o nosso Moscou, graças ao meu trabalho, ao trabalho de outros criadores depois, o nosso Moscou hoje é o melhor Moscou do mundo. Eu falo isso e repito, é o melhor e maior, mais colorido Moscou do mundo. Por quê? Nós abrimos a linha, quebramos a consanguinidade, trouxemos vitalidade, trouxemos características que assim melhoraram e muito. Hoje, por exemplo, importei a linha de Moscou preto da Tailândia agora, recentemente. Eu e outros criadores, e assim, chegou aqui a mesma coisa você pegar um Celta e querer comparar com a BMW top de linha. Nosso Moscou é a BMW top de linha.
Tanto é que ano que vem eu devo estar fazendo uma viagem internacional e já estou tendo pedido de Moscou. Vários criadores estrangeiros e asiáticos querendo o Moscou nosso. Tá certo? E eu acho que o caminho é esse, né? O caminho é você estar buscando a sua excelência, buscando a qualidade. E essa qualidade, assim, a melhor do mundo, né? A gente está importando aí peixes asiáticos. Eu importei recentemente várias linhas. E eu falo para vocês, 30% eu aproveitei, 70% eu tô tentando ver se sai alguma coisa, mas 30% só foi o que eu aproveitei desses peixes, tá? Peixes assim, mas esses 30% vieram muito bons, mas os outros 70%, metade foi direto para... Nem quis mexer, e a outra metade eu ainda estou insistindo. Estou melhorando através dessas coisas que eu falo para vocês, porque eu estou investindo em novas linhas. São as cartas que eu vou ter debaixo da manga. Chaves com consanguinidade aberta com outras linhas que eu tenho. Então, assim, a gente importa muita coisa que não dá para... Assim, nem para começar a trabalhar, porque os nossos já são muito melhores. Hoje o nível nosso no Brasil é um nível de criação que está de igual para igual com a Ásia, por exemplo, com os Estados Unidos, tá? Nós estamos no mesmo nível e em breve vamos passar isso aí. Nós vamos estar em primeiro lugar. Vou dizer por quê. Primeiro, porque vocês estão aprendendo esses truques aí, coisa que em nenhum lugar do mundo se aprende, tá? Se você pegar livros aí de guppy, se você pegar criadores aí falando de genética de guppy, a maioria nunca teve assim mais do que 20 linhagens. Eu já tive mais de 500 linhagens, sem exagero. Já tive mais de 500 linhagens, já fiz mais de 100 linhagens que eu já fiz. Então, assim, esse conhecimento que eu tenho é um conhecimento que foi adquirido dentro da minha estufa. Os livros, assim, não me ajudaram em quase nada, exceto os livros a respeito das linhas americanas. Por quê? As linhas americanas, elas são linhas muito fáceis de trabalhar. Não tem muita variação genética. Então lá eles escrevem tudo nos boletins e você aprende. Não existe muito assim... Não existe muita variabilidade genética para você poder trabalhar. E lá nos Estados Unidos eles não conhecem nada de genética de peixes tailandeses. Nada. Zero. Asiáticos, nada. Tanto é que toda vez que eu vou para lá, que eu levo alguns peixes assim que foram feitos aqui, peixes asiáticos com padrão americano, todo mundo lá fica doido. Já levei mais de 20 linhagens para os Estados Unidos, pessoal, porque lá o pessoal cria arroz com feijão mesmo. Eles criam Blue, Green, Purple, HB Red, HB Purple, HB Green, HB Leopardo. São peixes grandes, são peixes lindos, mas assim, não foge muito disso não. Eu gosto muito dessas linhas americanas, mas hoje a minha preferência são linhagens asiáticas, porque eu já criei todas as americanas e eu gosto de novidades. Então, vocês que estão aí começando, vocês têm certeza que vocês vão adorar as linhagens americanas, porque são peixes grandes, são peixes robustos. E hoje, assim, não existe mais isso, assim, esse peixe só americano, não. A gente vê bons peixes americanos na Ásia, você vê bons peixes asiáticos aqui nos Estados Unidos, nem tanto, né? A gente vai lá e o pessoal fica assim, eles ficam perdidos na genética tailandesa, asiática, porque saem tantas variantes que eles não sabem, assim, não o que eles fazem. Aí já fala que o peixe não serve, que sai de tudo, e é mais ou menos por aí mesmo, porque o asiático cruza muito. E tem um detalhe também, o asiático normalmente ele cria em fazendas de criação, em tanques grandes. Então, quando ele vai te mandar um trio, por exemplo, ele vai pegar lá dentro de um tanque de 5.000 exemplares, 2 fêmeas e um macho. E aquelas fêmeas vão vir enxertadas com uma pancada de bicho diferente, vai nascer filhote do quanto é tipo. Então, normalmente a primeira cria que você pega desses peixes asiáticos, você vai ter um percentual muito baixo de bons peixes. Já a segunda cria, que é aquele cruzamento que você
já tem um macho que foi selecionado lá por eles na venda, né? Que eles dividem os peixes em grades, tá, pessoal? Eles vendem peixes a preços assim muito baratos, preços médios e peixes matrizes, né? Que eles vendem lá no dólar e para eles é um dinheirão. $50 um trio na Tailândia equivale aqui a um peixe de R$500 o trio, pela moeda deles lá. Então assim, eles selecionam esses peixes mais caros, eles vendem nesse preço, porque são peixes que realmente têm um potencial genético muito bom, mas são peixes que são criados em tanques grandes, não são peixes que são criados em aquários. Pelo menos na Tailândia eu não vejo nenhum criador que cria guppies em aquários. Eles criam mais em fazendas, tá? Agora na Malásia, Singapura já é diferente. A gente sabe que existem criadores lá, hobbyistas, criadores dos clubes lá que tem os peixes selecionados dentro da estufa, né? Bom, vou falar agora para vocês aqui um pouco das doenças, né? O pessoal tem me perguntado muito de doenças. Normalmente, pessoal, os guppies, a gente tem que estar de tempos em tempos fazendo uma limpa. Eu utilizo aí alguns produtos, antibióticos, eu utilizo também parasiticidas, e de tempos em tempos eu utilizo isso na minha estufa, porque o guppy ele é um peixe que, pelo fato de ser um peixe assim muito seletivo, né? Ele é um peixe que está bem suscetível a doenças, né? Então vocês tomam muito cuidado aí quando vocês forem adquirir peixes em lojas, peixes de criadores assim que não tem muito critério, porque vocês podem estar colocando uma bomba relógio aí dentro da criação de vocês, né? Então, assim, um conselho que eu dou para vocês aí: sempre entrem no CCG, participem das reuniões. O CCG tem muita gente competente, e nas reuniões vocês podem levar seus peixes. Por exemplo, esse peixe está doente aqui, eu vou levar lá na reunião para o criador fulano dar uma olhada para mim. Porque a doença não dá para você avaliar ela num filme, numa foto, não dá. Assim, a doença é igual na gente, tem que ir no laboratório, ver se é bactéria, ver que tipo de bactéria, ver se ela é suscetível a tal antibiótico, a tal remédio. Então, algumas doenças são bravas mesmo. Tem doença aí que o cara coloca o peixe na criação e dizima a criação dele toda, de um dia para o outro. Por quê? Você tem lá a sua criação com determinadas linhas já fechadas por você, e aquelas linhas elas têm lá uma certa resistência, que é um fator que você mesmo limitou pela sua seleção, pela sua consanguinidade que você impôs a essas linhas. Então, quando você coloca um peixe lá, um peixe novo, um peixe tailandês, por exemplo, que veio de uma fish farm, de uma fazenda, aquele peixe está acostumado a viver ali num ambiente totalmente inóspito, assim, muito rústico, e assim, só os mais fortes mesmo que crescem. Então, um peixe muito resistente. Aí você coloca esse peixe hiper resistente na sua criação, só que ele é tão resistente que ele tem doenças, porém não apresenta, porque ele é um peixe assim que foi selecionado na base da resistência, diferente dos seus. Então o que acontece? Muitas vezes você coloca um peixe desse no aquário, daqui a 2 semanas só tá ele no aquário, o resto morreu todo. Acontece. Aí ele não aparenta doença. Não aparenta. Só que aí você pega um filho dele, por exemplo, e manda no laboratório fazer uma análise, o peixe está com doença. Só que ele é resistente demais. Você quer um exemplo disso? Os dragons que estão no Brasil há mais tempo. Os dragons que estão no Brasil há mais tempo são peixes altamente resistentes. Tanto é que eles estão numa consanguinidade fechada aí há 4, 5 anos e ainda saem peixes bons, né? Mas é uma linhagem que foi selecionada lá na Tailândia com resistência. Aqui no Brasil tá espalhado de dragons e red dragons vermelhos, e os peixes estão muito bem ainda, né? Quando a pessoa tem critério, lógico, né?
Então, existem diferenças de resistência entre as linhas. Quando você coloca aí uma linhagem que é muito resistente perto da sua, que não é tanto, se ela tiver qualquer bactériazinha que para ela ali é arroz com feijão, na sua vai ser o Pokémon raivoso, vai comer seus peixes todos. Não vai sobrar nada, tá? Isso é muito comum, viu, gente? É muito comum. Então, mesmo na quarentena é difícil de vocês detectarem, porque o peixe ele não mostra. O peixe não mostra, não é só no gupe, não. Isso aí, a gente tem vários exemplos de várias espécimes assim, sabe? Bom, vou dar um tempo, vou ter que parar aqui, na volta e falo mais.